Necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, credibilidade. 8h30 em Campos. Voltamos com Folha no Ar hoje, quarta-feira, 1º de março de 2023. Campos que amanhece nesta quarta-feira com mais um dia de tempo de trânsito complicado, principalmente ali na Saldanha Marinho, por conta aí dessa reforma da 28 de março, que tem aquele trecho entre a Beira Valão, né, Zé Alves de Azevedo, e também Almeida Queiroz, ali no Turf, interditado hoje somente essa pista, Centro-Penha. A outra pista, Penha-Centro, está com um trânsito liberado. Acho que o pessoal fica com medo de estar fechado, pega a Saldanha Marinho, que o Sofiati falou que teve problema hoje ali no Saldanha, mas está funcionando, né? Está liberado o trânsito por ali. Tem tempo bom também agora na planície Goitacai, já faz 26 graus. No programa de hoje, com Arthur Sofiati, historiador, professor e escritor, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos falando sobre essa recente viagem do Aloysio, né, e desse tema que é as maiores religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ainda vamos vamos pegar nesse... Só para completar a pauta. Eu vou te pedir a gentileza, Arthur, de me aproximar do por microfone. Favor, por favor. Para completar a pauta, eu queria ouvir o Aloysio a respeito da experiência, de alguma experiência que ele tenha tido com o islamismo, né? Porque o judaísmo se afirma como uma religião monoteísta, tendo ou não tendo ligação com atonismo, e indubitavelmente que o cristianismo nasce daí. Mas o cristianismo já traz muito de uma tradição grega que dá a ele, né, aquele número enorme de imagens que o judaísmo não aceita. E o islamismo retorna, de uma certa maneira, ao judaísmo na medida em que as imagens de pessoas, pelo menos, não são admitidas, a não ser dentro do Irã. Né? Do Irã, as imagens são mais aceitas. Então, como você percorreu essa área, essas três religiões estão muito presentes, não sei se é o tempo que a gente tem, mas é uma experiência menor que seja, né, que você tenha tido com o islamismo. Eu acho assim, você tem, porque, por exemplo, no museu, vou citar duas experiências até estava vendo aqui, antes de começar o programa, Diva está no Cairo. Ela cruzou em Paris, ela voltou para o Brasil, e depois foi um grupo de viagem dela para o Egito. Eu tinha um último dia hoje, ontem, antes de pegar o avião para retornar, eu falei, vá à cidadela de Saladino, passa um dia lá. Né? E o templo, não é só o templo religioso, né? Eu acho que a construção humana mais linda que eu vi na minha vida é a mesquita de Mohamed Ali Pasha na cidadela de Saladino. É um negócio de uma beleza deslumbrante. É um negócio, assim, realmente, em termos estéticos, se você observar as sinagogas, as igrejas cristãs e as mesquitas dão 7-1, em termos de estética. É muito bonito. É muito bonito. E a cidadela de Saladino, quer dizer, ela foi feita por Saladino, o sultão ali, né, que organiza a resistência na Idade Média às Cruzadas, né, que é uma invasão europeia dos cristãos. E ele bota ali, cidadela de Saladino, você vê o Cairo todo, até hoje. Né? Então, posição defensiva, que tem ali a mesquita, a única construção que restou dos mamelucos. Né? Tem a mesquita dos mamelucos, é a única construção que restou deles. Né? E depois a Mohamed Ali Pasha, aí é século XVIII, né? Aí é mais recente. Que é um cara venerado no Egito, que é interessante. Ele era um armênio que não falava árabe e que os otomanos pegaram, que era um império enorme, para administrar
Síria e Egito, justamente como Saladino. Foi bem anteriormente, na Idade Média, até falando do século XVIII. E fundamentou que hoje é o Egito moderno. Agora, você vê a importância, aí retornando para fechar a religião, voltando a Atom, na Cidadela Saladino também está um museu militar do Egito. Hoje o Egito é uma ditadura militar, né, de quem manda é o exército, o Sassi, que está 9 anos no poder, é um general. Né? Eu escrevi sobre isso também. O Egito talvez o Brasil se tornasse, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, se esse golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo, né? Não fosse mais uma atrapalhada em verde e amarelo. Mas na entrada do Museu Militar, que vai do Egito Antigo até século XX, né? Você tem 3 faraós. Você tem Nasser e tem Mohamed Ali Pasha, né? Nasser e Sadar, a estátua dos 3. E você tem 3 faraós, né? 2 são reconhecidamente grandes lideranças militares. O maior deles, que foi o período que o Egito Antigo foi maior em extensão territorial, que tem Ramsés II, que foi... Assim, Ramsés II, ele era um grande propagandista, né? E o maior resultado militar do Ramsés II foi um empate. Foi com os hititas, que gerou o Tratado de Kadesh. Eu tive a oportunidade de ver. É o primeiro tratado de paz do mundo, que tem cópia. Eu vi a cópia hitita no Museu de Ankara, quando fui à Turquia, e vi agora a cópia hierógrafo egípcio. Eu vi dos 2 lados, né? E, logicamente que eu não sei a língua hitita, nem sei de hierógrafo, mas os arqueólogos já deram a mesma coisa, tem as 2 cópias. O segundo faraó que tem na entrada do Museu Militar, me deu fugiu o nome dele agora, o Hatshepsut, Amenhotep Amenófis III. Não, é Amenhotep III? Não sei. O grande conquistador militar deles. Me deu um branco aqui agora. Eu não vou poder te ajudar. Terceiro, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Terceiro, que foi o maior conquistador deles, né? Que realmente... É 18ª dinastia, né? É a mesma de Akhenaton, né? E aí você tem esses 2 caras que foram os 2 maiores conquistadores do Egito Antigo. E você tem outro faraó, que nunca foi líder militar, que é Akhenaton. Por quê? O Deus único. Como a questão do Deus único vingou no islamismo, né, tal, ele está lá, no meio de 2 militares. Ele não foi líder militar, não teve nenhuma polícia militar. Não foi por aí que ele marcou a presença dele nesse mundo. Mas é importante. Ele criou o Deus único, ele está lá por conta do Deus único, né? Enfim, Tutmosis III, tá ficando o nome dele. E outra coisa, tem a múmia de Ramsés II e tem a múmia de Tutmosis III. E aí você vê, assim, a múmia, lógico, é uma uva passa do corpo, né? Mas Tutmosis III era um cara grande, tá? Era um cara de 1,85 m. Para aquela época era um comum de homem de 2 metros. Ombro largo. De fato. Era um cara grande. Mas enfim, tá lá, o islamismo... Mesquita Mohamed Ali Pasha, e Diva me mandou agora a foto dela na mesquita de Mohamed Ali Pasha. Me mandou agora que eles começaram o programa. É lindo, é um negócio assim. Eu estou pesquisando aqui as imagens agora no Google, é um negócio realmente... Fato, embora não tenha imagens faraônico, humanas, os desenhos, né, toda a arte gráfica, toda a arte arquitetônica é muito bonita no mundo muçulmano, muito bonita. Eu que estive no Catar, que essa viagem mentirosa minha, né, que muita gente acreditou, que eu publiquei nas redes sociais. Autoficção. Então, é aquele negócio, é a mulher toda vestida de preto, mas com celular que eu colocava, e fotografia minha não tem nenhuma. Essa de eu estou falando da sua não tinha, né? Não. Aí eu vou combinar com ele de fazer uma fotografia minha com fundo assim. Ele faz. Dubai. Bom, eu acho que a gente tem que... Não sei, agora tem
Posso inverter agora? Pode, mas só umazinha que você contou pra gente foi em off. Foi em off. Ainda no Egito, você falava sobre o islamismo, você teve com um islã e ele perguntou sobre a prática do islamismo no Brasil. E você respondeu e teve a reação dele. Eu acho legal você falar isso. Não, porque, rapaz, Egito é um país complicado, né? A ditadura militar é sempre complicado. A gente combinou de sair de Sharm el-Sheikh. A gente foi Sharm el-Sheikh para ir ao Monte Sinai. Pô. Você não pode sair no Egito. Você tem que sair da cidade que você entrou. Passagem comprada, perdi a passagem, não consegui a restituição. Tive que comprar de Sharm el-Sheikh para ir para o Cairo, porque eu entrei pelo Cairo, por óbvio. Eu vim de Amsterdã. Aí tive que comprar para o Cairo, para do Cairo e ir para Tel Aviv, né? E um senhor passou pela mesma situação nossa. E só avisa isso a gente na hora de passagem, não avisa. Só avisa na hora. É um protecionismo escancarado para você usar linha aérea egípcia, né? Um negócio que não existe um país no mundo. O Egito é um país complicado. O Egito é um país, infelizmente. E você não foi em excursão, você foi independente. A excursão fatalmente me orientaria dessa porque não existe lugar nenhum no mundo isso, né? E aí um senhor passou pela mesma situação. E aí a gente, aquela coisa, tá na mesma M que você tá, você se solidariza, né? Como diria Otto Lara Rezende, brasileiro só solidário na hora do câncer. Só que ele não era brasileiro, ele era um palestino. Né? Palestino muçulmano. Palestino muçulmano. E aí aquela solidariedade se encontrava, conversava e tal. Ele morava na Turquia, ele me mostrou. Todo islâmico, né? Muito essa coisa de empresa e tal. Tinha uma empresa de esquadrilha de alumínio. Ele mostrou as câmeras na cidade turca, onde ele tinha as coisas. Tá acontecendo isso e tal. E ele era num café no Cairo para ir para Tel Aviv. Falando hora para o voo, né? E é um lugar onde você podia fumar. O Egito, o único lugar que eu conheço que tem fumódromo no aeroporto, é o Egito. É a França e o Egito. A França também tem. Só que no Egito, o fumódromo com a porta aberta. Então, pra que tem fumódromo, pô? E aí a gente estava fumando numa cafeteria que permitia, né, no Egito, cigarro. Ele fumava também, eu fumo. Ícaro não, graças a Deus. E aí ele perguntou, como é que é o Islã no Brasil? Né? Conversa bem e tal. Eu falei, ele existe, está presente, mas mesquita você só tem em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. Foz do Iguaçu. Deve ter, eu acho que Porto Alegre acho que tem uma também, se eu não me engano, mas assim, só em grandes cidades, em capitais, e é professado por uma parte ínfima da população. Eu senti uma grande decepção, né? Porque a tendência é você achar que o mundo é como você o conhece. É uma tendência, né? Inclusive dá asa muito de sabores isso. Achar que o mundo é como você conhece você no seu dia a dia, né? O mundo é bem diverso, né? Manuel de Barros, o mundo é sortido, senhor, como dizia meu pai. E para o Islã, né, que é a maior de todas, né? Acho que em número de pessoas, seguidores... O cristianismo o cristianismo ainda é maior. É mais numeroso. Mas o Islã está ali. Bem... Acho que é 1,8 bilhão, 1,3. O Islã tem toda a Ásia, até a Indonésia, quer dizer, é uma área bem extensa, que é islâmica, mas você encontra ali o budismo, encontra o jainismo, que é menor, né? Encontra o hinduísmo, o cristianismo também está ali, então está difícil você estabelecer um mapa assim com pureza sim. atualmente. Se você considerar o confucionismo religião, o maior confucionismo. Que é a base da civilização chinesa. O maior número de pessoas. Sim. Há que considere o confucionismo quase como o budismo. Há uma filosofia, uma religião, porque não tem Deus, né? Mas deixa eu... Vamos lá, vamos para agora Aristide, acabou sua moleza, sua alegria.
A revanche. Sofiati, vamos lá. Como cidadão, como historiador, você é um camarada que escreve para jornal, você te força a sempre estar não só com os olhos na história já analisada de maneira distanciada, mas também do dia a dia, né, que através do jornalismo que a pessoa aprende. Como é que você está vendo o Brasil pós-Bolsonaro, que eu falo pós-Bolsonaro, que não há garantia nenhuma de que ele não vai voltar, mas o pós-Bolsonaro, pós-governo Bolsonaro, e nesses dois primeiros meses do governo Lula, qual a sua visão? Olha, primeiramente eu tenho que dizer que eu sou um social-democrata há muito tempo, desde a década de 70, e eu venho cada vez mais consolidando essa posição, acho que aprimorando essa posição. Então, para início de conversa, eu tinha problemas muito sérios com Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro era aquilo de, a cada gesto, a cada declaração, me deixava com o coração na boca e sempre com medo de que acontecesse alguma coisa, né? Então me deixava em pânico. Então eu senti um certo alívio com a vitória de Lula, embora eu nunca tenha sido lulista, né? Mas entendi que Lula não só voltou de uma maneira mais light, de uma maneira mais democrática do que nos primeiros 2 mandatos dele, do que ele também tranquilizou mais o Brasil, porque voltou à política, uma política negociada dentro dos quadros do que a gente entende como democracia. É boa a democracia? A democracia é boa, tem problemas muito sérios, mas é lidar com isso politicamente, não é lidar sempre com uma ameaça de, se não sair do jeito que eu quero, eu vou promover um golpe, eu deixar isso assim no ar. Então, eu entendo que a gente está voltando a uma, não digo normalidade, mas uma situação mais confortável em termos de política e de nação, né? De uma nação democrática, porque a gente vê que aquilo tudo que para a gente tinha importância nas relações internacionais, a busca pelo menos a busca pelo conforto da sociedade, pelas preocupações com as questões sociais, as questões ambientais, que voltaram com muito mais força, agora no discurso, pelo menos, até agora eu acho que é sério. Então eu estou vendo que a gente está passando por um momento de recuperação ou um hiato entre, não sei o que vem pela frente aí, porque levando-se em conta que as eleições foram muito apertadas, né, que de um lado a gente teve o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva, Lula ganhou por muito pouco, eu não sei o que vai acontecer. Embora eu acho que grande parte desses que votaram em Bolsonaro fazem parte do núcleo duro do bolsonarismo. Então, não sei, eu acho que está melhor. Ou se não está melhor, está menos pior. E eu acho que a gente tem que avançar bastante nesses 4 anos e consolidar, pelo menos, as regras democráticas do jogo para que não haja um retrocesso. Estava conversando com algumas pessoas sobre o Brasil e tal. Eu ocupei só o geral, assim. Mas o dia 8 foi um momento muito marcante, né? A tentativa frustrada de golpe. Como é que você acha... Logicamente pode ter desdobramentos que a gente não conhece ainda, porque não passou o tempo, né? Do Putsch de Munique até a sessão de Hitler. Verdade. Alguns anos passaram. Né? Então a gente não pode projetar. Primeira e Segunda Guerra Mundial pode ser o mesmo processo histórico. Né? Elas são o mesmo processo histórico. Enfim, a gente não sabe, não tem como projetar o futuro, mas como é que você viu e como você acha que a história vai contar 8 de janeiro no Brasil? Olha, como vai contar eu não sei, mas eu acho que você poderia até, essa comparação foi boa, do Putsch de Hitler com esse grupo baderneiro e que fez essa quebra-quebra toda de Brasília, que na verdade isso não foi um golpe, foi uma tentativa, mas uma tentativa que
chegaria ao final se as Forças Armadas entrassem em cena. É como se aquilo fosse assim um preâmbulo, uma abertura. Olha, a gente está contando agora com uma intervenção organizada, porque com aquela baderna toda, com aquela desorganização toda, era quebra-quebra mesmo, que ia acabar do jeito que acabou. Porque, agora, se as Forças Armadas entrassem em cena, apoiando aquilo tudo, aí já seria mais preocupante, porque entra uma força organizada que toma o poder. Como isso vai ser visto? Eu acho que vai ser visto como a tentativa de golpe direto que o ex-presidente Trump deu nos Estados Unidos, que aí ele assumiu mesmo isso quando ele pediu a invasão do Congresso norte-americano. Agora, a história é aquilo, na história não é, a história que está sendo o que vai ser. Então, como essas interpretações vão ser dadas, né, se foi muito importante, isso teve uma importância média, foi uma importância menor, eu acho que isso aí as pesquisas e o tempo vão mostrar. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse acontecimento de 8 de janeiro marcou muito a história recente do Brasil, porque existiu alguma coisa semelhante a isso na história do Brasil, de um quebra-quebra como esse, um movimento como esse. Eu fico pensando se aconteceu, não sei, não estou aqui. O assassinato de João Pessoa, que explodiu a Revolução de 30, talvez seja um paralelo, talvez. Né? Talvez alguma coisa nesse sentido. Na época, e aí se refere mais àqueles grupos de WhatsApp, tentado se relacionar aqueles... foi uma invasão que houve do Ministério da Agricultura pelo MST, alguma coisa assim. Também não dei muita importância, porque não tem... Mesmo assim, eu acho que não tem absolutamente... na minha opinião, não teve alcance daquela Índia que foi com um facão em cima de um ministro ou um representante do governo. Eu acho que não teve. Não passa perto, na minha opinião. Perto. Agora, eu também, se contasse só com aquele bando de pessoas enraivecidas, eu acho que a coisa não ia adiante mesmo, não. Quer dizer, porque aí não fica muito complicado você reprimir um movimento como aquele. Agora, entrando em cena as Forças Armadas e tomando... Quer dizer, aquilo seria um preâmbulo, né, uma abertura. E agora a gente vai aqui para restabelecer a ordem, podia ser um argumento. A gente vai tomar o poder, vai organizar isso. Porque o governo atual não tem condição para isso. Na verdade, sim. Eu estou falando que eu li muito mais quando voltei do que lá. Eu só falei quando... Ícaro ficou mais ligado nas coisas do que eu. Estava no Egito, falou, dia 8 me mostrou. Eu fui ver alguma coisa, vi no Metrópole, vi no G1, vi no Estadão. São sites que eu mais confio, de notícias. Recomendo esses 3. Falei uma coisa, tá todo mundo preso. Vai matar ele, todo mundo preso. E me parece que eles contavam com uma reação de Lula que não houve, que era declarar o GLO, né? Garantia da Lei da Ordem, que aí você coloca o Exército no comando. E quando Lula foi comunicado, segundo eu li, né? Vocês deram isso de maneira... Eu li depois, mas talvez a leitura também retrospectiva seja melhor, porque você já lê mais frio, você já sabe o final da história. Ou pelo menos, como a gente está na história até agora, né? Na verdade, o final está sempre para frente. Mas a Janja, ela é muito criticada, e eu acho que são pertinentes as críticas, por frequentar a reunião ministerial. Da mesma maneira como se criticava o Carlos Bolsonaro, que é um vereador carioca, por frequentar a reunião ministerial, tem que criticar a Janja também, que é sua primeira-dama. Né? Eu acho que está certa, a crítica é pertinente, sim. É questão de opinião. Né? Mas a Janja, na mesma hora, ela teve ali uma participação, gritou para Lula, não declara GLO, que isso é o gatilho do golpe. Porque se você colocasse naquele momento os militares no poder momentaneamente, momentâneo ia ser igual o Sisi no Egito, ia ficar 9 anos. Né? E não teve a resposta de Lula, que ele fez, declarou intervenção. Né? Declarou intervenção. Então me parece que eles contavam com isso, né? A GLO.
da lei da ordem e não houve. Mas o que você acha que... São 8h55. Última pergunta, posso fazer, Nogueira? Sim, para fechar aqui. Você acha que a história nos reserva... Se a história nos reserva futurologia na história, né? Mas o que você acha que a gente vai ter nos próximos capítulos? E também, que a gente sempre critica o bolsonarismo por essa pretensão de querer reescrever a história. Dizer que o nazismo foi um movimento de esquerda, dizer que não houve golpe no Brasil em 64, mas também quando o PT volta a ser poder, o impeachment de Dilma não foi impeachment, foi golpe. Eu não estou nivelando, não, tá? Que é uma coisa perigosa de se fazer. Eu acho, também concordo com você que tem diferenças importantes, né? Sobretudo na maneira de encarar a democracia. Mas você não acha que é um certo paralelo em algumas coisas, não? O que você acha que a história não reserva? Sim, eu acho que isso vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que isso faz parte da política mesmo. E eu acho que existem linhas, pelo menos 2 linhas diferentes dentro do governo. Parece até que isso é meio combinado de alguma maneira. Quer dizer, enquanto que a ala política mais intransigente, como a Gleisi Hoffmann, por exemplo, do PT, faz uma crítica, parece que até combinada, à linha mais moderada do governo, como está o caso do Haddad em relação à questão dos combustíveis, né? Mas o que me parece que o que falam em relação a Dilma, já se falava mesmo quando houve o impeachment dela, o processo todo de impeachment, o advogado dela dizia isso é um golpe branco. É um golpe branco porque, inclusive, a literatura mais especializada estava mostrando que os golpes brancos estavam acontecendo. Usar a lei para dar o golpe, né? E aí eu acho que é uma nuance bem distinta de um golpe mesmo, que você transgride as leis. Usar as leis para dar o golpe, né? E passar por cima das leis para dar o golpe. E é uma coisa mais sutil, porque eu acho que o golpismo de Bolsonaro está mesmo ali na tentativa de usar a lei, por exemplo, aquela minuta famosa que até hoje está sendo discutida, encontrada lá na casa do Anderson Torres. Aquilo ali é usar a lei para dar um golpe, mas de uma certa maneira ultrapassando os limites da lei. Enquanto que o da Dilma é mais brando, né? Uma coisa mais branda de ter derrubado a Dilma através de um golpe legal, vamos dizer assim, legal, não legítimo, mas legal. Eu não sei se a questão atualmente é essa, a questão mais importante do governo é essa. Eu acho que a gente vai encontrar muitos problemas, muita discussão, a gente vai encontrar muito debate, mas a gente vai encontrar também a tentativa de resolver essas questões todas pelas vias políticas e não pelas vias da ameaça o tempo todo de que, se não sair do jeito que eu quero, a gente está aqui, brandindo alguma coisa, ou sempre fazendo assim aquela advertência, aquela ameaça que fica latente. Então, de uma certa maneira, eu estou menos exigente hoje em dia, eu não estou naquele negócio que eu vejo. Por exemplo, quando acontece alguma coisa que bolsonarista, aquele bolsonarista mesmo extremista e radical, aquele núcleo duro, pega e divulga aquilo como se aquilo fosse o mais importante. Por exemplo, aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis. Então, Greta Thunberg, onde é que você está que você não está vendo que o desmatamento em fevereiro foi o maior de todos os tempos? Quer dizer, no mês de fevereiro, relativamente aos outros fevereiros. Então, isso tudo não é assim, você superdimensionar algo que é pontual, algo que não está no contexto geral. Vai acontecer coisa errada? Vai acontecer coisa errada. O governo vai errar? Vai errar.
Mas isso faz parte da democracia. Eu fico contra, se mantiver os limites da democracia, eu não vou ficar me importando com isso assim, da mesma maneira como eu não vou aqui achar estranho que no governo municipal, né, 2 pessoas saiam da oposição e venham apoiar a situação. Acho que isso faz parte também da política. O Edmundo, hoje está 9 horas já, mas o Edmundo, podemos só responder as perguntas do Edmundo? Sim. Sim. O Edmundo faz aqui duas observações. Edmundo Siqueira, servidor federal, jornalista, blogueiro. Ele primeiro dá um exemplo, né? Eu falei aqui que talvez o 8 de janeiro, o que se pretendia, talvez o assassinato de João Pessoa, vice de Getúlio, e a reação, claramente o gatilho da Revolução de 30, talvez fosse... ele cita outro aqui, a invasão pelo integralismo do Palácio Guanabara com Getúlio, contornou aquele episódio, mas chegou a haver a invasão armada mesmo, né? Mas não gerou o que se esperava, né? Não gerou. Mas ele pergunta aqui pra gente aqui, Sofiati Aloysio, o bolsonarismo arrefeceu com a derrota eleitoral? A fase insurrecional se manterá? Bolsonaro poderá ser substituído como líder carismático desse movimento de direita? Eu vou responder, vou deixar a resposta final para o Sofiati, depois, Cláudio, aí fica à vontade para encerrar. Tá. Não, o bolsonarismo não arrefeceu. Pelo que eu senti, não, nesses 2 meses. Eu posso dizer que eu fiquei 2 meses fora e voltei. Não se arrefeceu. O que eu acho que, na minha opinião, mudou o buraco é mais embaixo. É aquela coisa, você chega na casa do sujeito, pega uma cerveja, enfim, chuta o cachorro do cara, mexe na televisão, mexe com a mulher do cara, ou com a filha, e o cara não faz, você não vai parar. Quando você ganha um soco no meio da cara, e você vê que tem consequência do que você está fazendo, você passa, ganhei um soco, machuquei, entendeu? O que eu vou fazer com relação ao soco que eu tomei na cara? Né? Todo mundo cai. O negócio é como é que você levanta, né? Então, acho que o bolsonarismo, as consequências que não acabaram, o Ministério falou da minuta, os militares anteontem vão ser julgados pelo Supremo, não pela Justiça Militar. Acabou a anistia acabou. É um erro, no meu ponto de vista, grave do Brasil, a anistia. Embora tenha um respeito imenso para o governo de Couto Silva. Que pena que os militares... Como é que os militares brasileiros decaíram de Golbery para Heleno e Mourão, enfim. Mas... Pazuello. Bolsonaro poderá ser substituído como líder carismático desse movimento de extrema-direita? Acho que sim, mas na minha opinião, hoje, a opção, se sair a inelegibilidade de Bolsonaro pelo TSE, que deve sair entre o final de abril e início de maio, se sai o Lewandowski no TSE e entra o Nunes Marques, então deve ser antes disso, falei isso aqui ontem, acho que pode ser a própria Michele, né? Que é quem hoje pinta. Agora, as perguntas de mundo. Bolsonaro me arrefeceu com a derrota eleitoral, a fase insurrecional se manterá, Bolsonaro pode ser substituído como líder carismático desse movimento de extrema-direita. Sofiati, você... Olha, a sequência de acontecimentos, de decisões, depois que Bolsonaro saiu, eu acho que são desfavoráveis ao próprio Bolsonaro. Ele teve algumas perdas bem significativas na justiça, na política. Se ele se enfraqueceu enquanto líder da extrema-direita, se ele vai recuperar isso, eu não sei. E se a Michele é capaz de assumir o lugar de Bolsonaro com o mesmo carisma de Bolsonaro, também acho que não sei. Não acredito que ela tenha essa capacidade de fazer isso, mas tudo pode acontecer, né? Porque, enquanto historiador, a gente pode fazer previsões, mas você não pode fazer precisões, ser preciso com relação a isso. Muita coisa pode acontecer
sem que a gente imagine. A gente lida com tendências, né? E nesse momento a tendência não é muito favorável à figura do Bolsonaro. O bolsonarismo não sei, porque eu acho que o bolsonarismo está atrás de alguma coisa que traga de novo aquele alento de que as suas ideias ou as suas não ideias, os seus ímpetos, vamos dizer, possam encontrar algum líder, que parece que sem líder essas ideias não funcionam. Bom, e tem aquele famoso fogo amigo também, né? Da parte de Bolsonaro, dos bolsonaristas também, a Carla Zambelli, por exemplo. Sim. Já começou a... Zambelli Eu pensei nisso. E é o Weintraub, quem tem medo. O Carlos Zambelli já está... Sim, sim. E o que você falou ontem também, até quando esse que está preso, né? Anderson Torres. Obrigado. Anderson Torres vai segurar o rabo de foguete sozinho. Existem várias pontas soltas aí que a gente não sabe em que vão resultar. Eu só acho o seguinte, quando... Acho que o maior pacifista falou de Cristo aqui, né? Que foi um grande pacifista. Talvez o mais marcante da história. Mas o pacifista que mais marcou o século XX foi Mahatma Gandhi, né? E ele chegou a se corresponder com Hitler, antes de Hitler se mostrar o que era, né? Mas depois que ele se mostrou o que era, perguntaram a Gandhi, né? Não tem jeito com Hitler. Não tem. E quantas pessoas mais eu sei que democratas, assim, de raiz, se comunicaram, se corresponderam com Hitler e tudo, porque foi naquele momento, né, naquele momento em que se acreditava que Hitler podia ser contido dentro de certas fronteiras, de certos limites. E que pudesse também conter, de certa maneira, o imperialismo britânico, que está longe de ter sido uma margarida, né? Sim, claro. Eu estava lendo ontem sobre isso, o que fizeram, o que os russos fizeram quando invadiram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, foi matança mesmo, foi massacre. Remer falou, né? Depois da Guerra Mundial, que ele cobriu a Segunda Guerra Mundial e tal, ele falou, foi justificável, mas não deixou de ser um crime. Isso da parte dos aliados, né? Mas eu quero dizer o seguinte, perguntaram a Gandhi sobre Hitler, ele falou, não tem solução que não seja tomar arma contra isso, porque quando se revela o que... Então, eu acho que esse episódio revelou, e acho que Alexandre Moraes encarna isso muito bem, cara, é o que eu falo, todo mundo aqui é pacífico, né? Mas se alguém está na sua casa, claro. Você vai fazer até o quê? Quando é pacífico, né? O Churchill chegou a essa conclusão, não dá para negociar. Não dá. Não, eu acho que pode ter, se você sentir pode até negociar, não dá, mas assim, com o nazismo não. Mas com extrema-direita, lógico. Não, desde que ela seja democrática, constitucional, está tudo em casa. Já está havendo negociação nesse sentido, né? Com algumas pessoas que apoiaram Bolsonaro, que agora, o Arthur Lira, por exemplo, é o primeiro, que assumiu claramente do lado do Bolsonaro, que apoiava ele na eleição, e logo em seguida começou a dizer, não, eu sou um democrata. Logo em seguida, na própria eleição. Eu sou um democrata, então é aquela coisa, né? Eu acho que Paulo Melo, que é um político que teve problemas aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que se aplica muito bem a Bolsonaro, para terminar, desculpa, Nogueira, desculpa, professor Fiat. E garotinho, em 2014, governador, começa arrebentando as pesquisas, e o final a gente sabe, né? Primeiro turno ele não foi para o segundo turno, vão Pezão e Crivella. Paulo Melo, antes disso acontecer, quando a gente estava estourando as pesquisas, acho que ele usou essa frase para falar do garotinho, e eu acho que se aplica muito a Bolsonaro. O único lugar, frase de Paulo Melo, não tenho essa simpatia do Paulo Melo não, mas a frase é genial. O único lugar onde um briga com 50 e um bate 50 é filme de Bruce Lee. Na vida real, os 50 batem um. Sim. Então, acho que é isso. Faroeste também bons aqui, ele também tem um. Mas só tem 6 tiros no revólver, fica difícil.
Mas aquilo carrega com uma rapidez doida no cinema. Bom, são 9h10. Nós fechamos então essa edição. Arthur, muito obrigado pela honra de dividir essa bancada hoje com você como entrevistador. Pois é, eu agradeço muito essa oportunidade de fazer essa experiência como legal. entrevistador. Legal. Ainda mais com um amigo meu e com um amigo muito especial que eu tenho, que é o Aloysio. Muito bom, muito bom. Vamos repetir essa dose, talvez em outras... Não, eu estou pensando em botar o Sofiati como integrante fixo da bancada. Fixo da bancada? É uma, não tem a dúvida. Eu não tenho mais saúde. Você não ouviu ainda a proposta? Eu queria ver. Sofiati e Garotinha, só pagava para ver. Você topa? Olha, eu não sei se eu topo mais não. Só para encerrar mesmo, eu tive um embate com o Garotinho uma vez, logo assim que ele foi eleito no primeiro mandato, em 89, né? 89. Logo depois ele promoveu uma mesa para discutir a questão da cultura e me chamou. Eu não pedi nada, ele me chamou e aí ele, num determinado momento ele falou assim, porque essa interpretação é tipicamente do nazismo, não é, professor? Eu falei, o que ele está insinuando com isso? Ele está querendo dizer que, por acaso, a minha posição é nazista? Eu falei assim, não acho não, prefeito, eu não acho não, até porque Vossa Excelência foi meu aluno e eu ensinei nazismo a Vossa Excelência lá no liceu. E o nível da entrevista, então, como é que seria? Pode ser nessa base. Não, acho que ele não aceita. Não. A gente não vai discutir mais isso. Mas está feio, o convite está aí. Grande abraço, então, bom dia para você. Muito obrigado mais uma vez. Todos, muito obrigado. Aloysio, amanhã. Amanhã é Dom Rifan. Dom Fernando Rifan. Bispo tradicionalista de Campos. Vai falar da Quaresma, né? Que está vivendo a Quaresma. Muita gente, todo mundo lembra do Carnaval, mas pouca gente lembra da Quaresma. Só o Venha a Nós, Vosso Reino. A parte do... enfim, falar um pouco também sobre um pouco das coisas que a gente falou aqui e quando é tão frias na cabeça. Logicamente que o Dom Rifão vamos fixar mais no cristianismo, né? Agradecer demais a presença do Sofiati, obrigado por ter me entrevistado. Tinha que ser alguém mesmo com o seu cabedal, com a sua bagagem para poder... porque não que tenha, mas porque eu fui lá, né? Então... e de certa maneira, eu levei vocês também. Sim. Levou. Eu tenho certeza que eu fui. Sim. Eu também acompanhei lá pelas redes sociais. A do Monte Sinai, por exemplo, as imagens são fantásticas. Enfim... Falando das imagens, acompanhado do texto, naturalmente, também ali, né? Agradecer demais e certamente o Sofiati tem uma identificação, já tivemos também embates. Faz parte. Alguns embates... mas isso aí faz parte. Faz da nossa história e isso se aproximou, não afastou. Criou mais respeito. A gente viu onde um e o outro chega no confronto. Isso é bom, que tem gente que bate fora da linha de cintura, né? Joga pedra. Enfim... Quebra prédio de Brasília. Prega aquela vovó de Tubarão. Você viu? Mulher presa por tráfico de drogas, estelionato, como é que pode pregar moral do costume, gente? Pelo amor de Deus. Eu poste mijando no cachorro e não no cachorro. Exato. Mas, enfim, o Fiat tem uma participação importante, eu faço esse depoimento pessoal na minha formação intelectual, muito importante. É um cara que eu pude... Você lê muita gente, né? Mas você não convive com essas pessoas. Pode ler Kenato, mas vai conviver com a Kenato. Não dá. Pode ler Freud, você não conviveu com Freud. Então, o Sofiati é um desses poucos caras que você pode, assim, pelo menos para mim, que você pode ler e conviver e ter essa dimensão humana da pessoa. Está me dando uma estatura que eu não mereço. Não, mas um mestre.
Um mestre. Não estou fazendo comparações, mas um mestre. Para mim é. Tá né? bom, obrigado, eu agradeço. Eu sempre tive problema com a academia porque... pode ser um pouco de arrogância minha, mas eu nunca... Assim, para ser meu professor, eu tenho que aceitar essa condição, saber se ele tem... Enfim. É difícil lidar com a academia, eu também tenho problema. Eu vivi a vida toda, 40 anos dentro dela, e eu tenho dificuldade hoje em dia de lidar com a academia. Né? Tenho, então isso... E agradecer demais quer dizer, lá em Amarna, entre as crianças oferecendo pedaços de cerâmica a $1, e algumas delas podiam ser mesmo do período. Porque é aberto, né? É aberto. Só os túmulos que ficam na montanha, é um vale, né? Que são fechados. Lá o Hino Rei Sol, lá você teve lá, e enfim, onde era o templo de Aton, né? E, de certa maneira, acho que Aton construiu uma vida que você sempre teve lá, entendeu? E sempre vai estar. Obrigado aí. Obrigado. Muito bem, 9h16. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje. Amanhã às 7 de volta, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo também exclusivo para você marcar o seu atendimento domiciliar, acompanhar resultados de exames históricos e muito mais. 9h16, continue ligado aqui na Folha FM.